Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Sou Roberto Ribas e tenho o prazer, o privilégio de apresentar mais uma edição do X-Talk para vocês. Nosso tradicional bate-papo sobre marcas, marketing, tecnologia e negócios. E hoje, o foco da nossa conversa é muito mais ligado à tecnologia, né? Tecnologias robustas necessárias para que a gente possa entregar boas experiências de marca para os consumidores das marcas, para que a gente possa buscar eficiência dentro da gestão dos negócios, enfim, falar de tecnologia. Para isso, quem brilhará nesse palco do X-Talk, quem falará sobre isso com propriedade, é nada mais, nada menos que Peter Tapia, Channel Account Manager Latam da Lifeway, né? Ele é um binacional, o Peter é um brasileiro chileno, né? Então um cara multinacional aí de origens e de vivências, formado em sistemas de informação, com MBA em gestão estratégica de TI pela FGV, tem uma carreira aí em áreas de negócio, de pré-venda, arquitetura de soluções, marketing digital, parcerias no Brasil e mercado internacional, empresas de tecnologia, essencialmente, né? E hoje atua na Lifeway, Latam, atua como Channel Account Manager, um desafio de escalar o ecossistema de parcerias da América Latina para a geração de novos negócios. Do outro lado, junto com o Peter aqui, hoje nós temos Jonatas Coelho, né? Jonatas aí é nosso Tech Director da Brivia Group, né? E ele trabalha com a gente aí desde o dia zero da Brivia, com tecnologia, tem mais de 20 anos de experiência, tocando projetos nossos aqui, sejam eles de plataforma, sejam eles de desenvolvimento mesmo, e tem aí um desafio gigante de fazer com que a gente evolua aqui dentro do grupo, esteja sempre atuante, né, e de certa forma atualizados com relação à tecnologia, que é algo que hoje muda com uma velocidade, né, muito baixa, quase não temos novidades em tecnologia todos os dias, né, todas as horas, pode ter que estar surgindo uma nova tecnologia, uma nova plataforma aí que a gente precisa aprender. Muito bem-vindos, Jonatas, muito bem-vindo, Peter. Vamos falar um pouco de Lifeway, né, potencializando experiências digitais com Lifeway e experiências da Brivia, e vamos conectar a Brivia com a Lifeway. Eu queria abrir com o Peter para falarmos um pouco sobre a Lifeway, falar sobre como a plataforma, quais são os diferenciais de mercado dessa plataforma, na construção de experiências e em outras necessidades de negócio. Seja bem-vindo, Peter. Legal, obrigado, Roberto, obrigado, pessoal, pelo convite. Fico feliz de participar com vocês e compartilhar um pouquinho sobre o que a tecnologia Lifeway faz, como que a gente está posicionado hoje no território, na América Latina e no mundo, e como que a gente consegue ajudar os clientes a serem cada vez mais competitivos e, de fato, entregar valor para os usuários finais, que é o que a gente realmente precisa se empenhar a fazer. Bom, a Lifeway é uma empresa americana, né? Já tem aproximadamente 20 anos no mercado, na América Latina tem mais ou menos 14 anos, a operação, ela está presente em mais ou menos 19 países, é uma operação gigante, a gente tem um ecossistema de parceiros também bem robusto ao redor do mundo, são mais ou menos 400 a 500 parceiros espalhados por todo o mundo, e hoje nós temos o desafio de fazer com que essa operação escale e que a gente consiga entregar uma plataforma que dê autonomia para que as áreas de negócio, as áreas de tecnologia possam entregar mais valor no dia a dia, né? Então, o que a Lifeway, né? O que a Lifeway faz, o que ela entrega? A Lifeway basicamente é uma plataforma de experiências digitais em que nós entregamos para as empresas uma solução que permite que elas acelerem o go-to-market. O que significa isso? Que a gente consiga oferecer vários aceleradores e recursos, muitas vezes nativos, e também ferramentas que ajudem os desenvolvedores, as pessoas das áreas de negócio a criarem soluções personalizadas e também extremamente robustas com um esforço menor do que outra tecnologia poderiam fazer, né? Então, a gente utiliza diversos recursos, né, e digamos, numa arquitetura extremamente moderna, hoje em dia, né, seguindo tendência de mercado, para que a gente possa entregar uma plataforma versátil e, ao mesmo tempo, que entregue a robustez que muitas organizações a nível enterprise, de fato, precisam, né?
Então, a tecnologia Life permite que as empresas consigam construir intranets, portais públicos, consigam criar portais de cliente, portais de fornecedores, qualquer tipo de site, portal, é possível de criar com a tecnologia Life, tá? Nós nos posicionamos como uma solução enterprise porque não é qualquer empresa que tem, digamos, fit com Life, né? Geralmente, a nossa solução, numa versão enterprise, ela tem mais fit com soluções ou necessidades mais complexas, em que você precisa, de fato, ter ali uma necessidade enterprise, um suporte robusto por trás, em que você precisa, muitas vezes, orquestrar integrações e trazer isso para dentro de uma plataforma para que você possa unificar uma experiência digital, né? Vocês, como são também especialistas em fazer entendimento das necessidades dos nossos clientes e também entregar essa experiência, é justamente isso, como que a gente consegue ter uma forma unificada todas as necessidades de um usuário para oferecer o melhor para que ele consiga, de fato, ter a informação na palma da mão de uma forma bem fácil e assertiva. Muito bom. Jonatas, o Peter aqui trouxe, né, uma apresentação rápida da Life e tem algumas palavras-chave dentro da fala dele, né, que eu acho que são importantes aí para tecnologia, e quando a gente está pensando em tecnologia voltada para negócios, tecnologia voltada para a experiência do usuário. Complexidade, escalabilidade e integração, né? Jonatas, eu acho que dá para também trazer um pouco, né, de quanto que essas três palavras são fundamentais quando a gente está falando de tecnologia para grandes empresas que têm, né, essa complexidade ligada ao seu negócio. Perfeito. Também agradeço aí o convite, um momento importante nosso aqui de troca aí com o Peter também sobre Life e sobre esse universo todo aí, né, de implementação de canais digitais e experiências eficazes aí para os nossos clientes no final do dia, né. Eu acho que a gente, enquanto companhia, a gente tem um guarda-chuva muito grande de tecnologia e a gente tem uma fortaleza há muitos anos de entrega de canais digitais robustos, portais, e os nossos clientes, como são clientes grandes, clientes que têm uma estrutura, como o Peter falou, robusta, complexa, não pode abrir mão de uma plataforma digital que permita essa escala, que passe essa segurança, que passe essa confiança, que facilite processos de integração com um legado complexo tecnológico. A gente sabe que as grandes companhias são múltiplos sistemas, múltiplas interfaces de integração, e as coisas precisam se resolver em um grande portal. E quando a gente vê uma solução, um guarda-chuva tão completo como a Liferay tem, né, a gente está aqui em tecnologia há tantos anos, aí são mais de 20 anos trabalhando, a gente sabe da evolução da plataforma digital para canais digitais, né, começa lá atrás com o CMS apenas, e hoje em dia a gente usa o termo DXPs, né, que são termos de uma complexidade muito maior, né, e a gente precisa de plataformas que consigam entregar além do CMS, né? Não é apenas uma gestão de conteúdo, é uma orquestração de experiência, é uma omnicanalidade, é uma capacidade de integração, é uma capacidade analítica, é uma possibilidade de testes AB em conteúdo, é a personalização de conteúdo, né? Hoje em dia um canal ele não pode ser simplesmente estanque ali com conteúdo previamente cadastrado, ele precisa se adaptar com o contexto do meu consumidor ali, entregando conteúdo assertivo, para que a gente converse com aquele consumidor ali, com as palavras, com a intenção dele, conectada, né, dando fit ali com o consumidor final. Isso são recursos muito robustos que um portal, que uma plataforma, que uma solução como a Liferay traz, e é o que o Peter acabou de comentar, né, não é daqui a pouco todo o problema de negócio que exige, ou toda a companhia que exige toda essa robustez, mas quando exige, Liferay está aí para apoiar esses desafios para as grandes companhias, né, e vem sendo um parceiro importantíssimo para nós nesse segmento, né. Muito bom. Peter, você comentou ali de um fit, né, da Liferay para grandes empresas que têm demandas de negócio mais complexas. Pode compartilhar com a gente aí alguns exemplos de como que a Liferay transformou, de certa forma, esses negócios ou ajudou esses negócios a entregarem boas experiências digitais, levando em consideração isso que o Jonatas falou de, né, que não é só um CMS, que tem outras funcionalidades e outras demandas de gestão desses canais? Com certeza, com certeza.
Acho que um dos grandes exemplos que nós temos aqui é nada mais, nada menos que uma das empresas mais valiosas da América Latina, a Petrobras, né, que utiliza a Liferay para todos os canais digitais. Se os usuários do pessoal acessar agora petrobras.com.br, vai acessar uma tecnologia Liferay, né? Então, isso é muito bacana porque traz essa robustez, né, que a gente está falando aqui, a própria Petrobras utiliza no dia a dia para todos os canais digitais. Isso é muito bacana, né? Tanto para o portal público quanto para a sua área logada, a sua intranet. Isso é bem bacana porque, já entrando um pouquinho mais no detalhe do case em si, né, que é um case bem emblemático, pelo porte, pela robustez, volume de acesso, etc., a plataforma ela consegue oferecer muita autonomia e empoderamento para as áreas de negócio, né? Justamente para que quando uma área de tecnologia, uma área de negócio, por exemplo, precise criar suas próprias soluções, ela não tenha, digamos, a área de TI como um gargalo, né? Que muitas vezes acontece, que é típico, que a gente acaba vendo por aí. Então, quando a gente tem uma plataforma robusta como a Liferay, que permite que as áreas de negócio tenham esse empoderamento, que elas possam criar seus próprios conteúdos, que eles possam ter essa autonomia na gestão dessas informações e criar também novas páginas, novos processos, integrando com outras tecnologias, isso muda, de fato, a cultura de uma organização e permite que essa empresa seja mais ágil na entrega de soluções. Por isso que eu estava falando da questão do go-to-market, né? Então, a gente, com uma plataforma, consegue, de certa forma, moldar a cultura de uma empresa, moldando ela para um processo mais ágil de entrega de solução e de valor agregado, e, ao mesmo tempo, também empoderando as pessoas, né? Fazendo com que a área de tecnologia vire uma área mais estratégica do que um gargalo no final do dia, né? Como a gente vê em várias organizações. Eu atuo muito na América Latina, né? Então, eu vejo essa questão Brasil, outros países da América Latina que muitas vezes estão engatinhando nessas questões, né? E quando se deparam com os benefícios que a tecnologia aliada a uma experiência digital que muitas vezes, como os nossos parceiros levantam, identificam oportunidades de melhoria, como vocês, por exemplo, a gente consegue promover uma mudança e, de fato, essa transformação digital, que é um termo que está muito de moda, né, hoje em dia, de fato, isso acontece, né? Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, mas é algo gradual e contínuo, né? Então, isso permite que a gente consiga ser bem assertivo e entregar esse valor agregado no final do dia. E, além da Petrobras, claro, temos outras logos gigantes. A Liferay, ela está presente em todos os segmentos ao redor do mundo. Nós temos fit com qualquer tipo de área e qualquer tipo de segmento, né? Então, quando a gente consegue entregar os valores daqueles pilares que eu comentei com vocês, complexidade, robustez, integração, e um outro ponto que eu não falei, que é a segurança, que é um termo extremamente importante, a gente consegue ser muito assertivo e, de fato, a gente passa aquela tranquilidade que muitas organizações precisam no dia a dia, quando estão utilizando uma ferramenta que tem contato com o mundo, né? E está suscetível aí a ataques hackers e a qualquer outro tipo de questão aí no mercado. Jonatas, o Peter traz aqui Petrobras, né, que é um projeto que, em parceria com a Liferay, nós colocamos de pé. E, além dessas questões, e aí eu quero também te colocar um pouquinho fora da área de tecnologia aqui, mas além de toda a complexidade tecnológica, né, os requisitos técnicos para subir um portal desse, esse projeto em si, o próprio negócio, né, da Petrobras, se caracterizam pela multiplicidade, pela diversidade. Diversas áreas de negócio, diversos stakeholders, uma organização, né, de informação bastante complexa, né, e quando a gente tem esse cacuete de olhar para a tecnologia, não ela como fim, mas ela como a serviço do negócio e a serviço das marcas, né, e quais são para ti, assim, como é que a gente trabalhou e quais foram os métodos que a gente utilizou e as abordagens que a gente aplicou nesse projeto para garantir que, mais do que a plataforma ficasse, né, que a gente sabe que a tecnologia da Life vai ser estável, vai ser segura,
como é que a gente também entregou uma boa experiência e uma solução mais intuitiva para o nosso cliente, para o cliente do nosso cliente. Perfeito, acho que é um excelente ponto, assim, não se resume, né, um projeto dessa magnitude apenas a parte técnica, né, a gente tem todo um contexto de organizacional complexo, né, quando a gente fala de um portal de conteúdo, principalmente, a gente entrega conteúdo, e o conteúdo, ele tem que estar correto, ele tem que estar adequado, ele passa por várias alçadas de aprovação, existe um fluxo, um editorial que precisa ser produzido, então envolve, lógico, profissionais de tecnologia, mas envolve profissionais criativos, envolve profissionais de experience design, envolve profissionais de interface. Então, nesse projeto é legal porque a gente começa desde a etapa de discovery, a gente entende de fato, como já é um cliente da casa, Petrobras, há muito tempo, a gente teve o orgulho de participar desse projeto, a gente já conhecendo um pouco mais como é que é o contexto, obviamente que a gente encurta alguns caminhos, né, tá tendo lá os contatos, já conhece as pessoas. Então, a gente estrutura esse trabalho, a gente se envolve em toda a jornada do consumidor, a gente projeta o canal para que ele atenda, de fato, as expectativas do consumidor lá na ponta, né? Porque o canal tem que ser efetivo. Não adianta ser uma excelente tecnologia se ela não foi pensada da forma adequada, se a experiência não foi desenhada da forma adequada, se a gente não tem a compreensão do público de forma adequada para que a gente coloque esse canal de pé. Então, esse cuidado e esse cacuete, esse modus operandi que a Brivia tem de entender o contexto do cliente, projetar boas experiências, estar conectado com o cliente no final do dia, pensar a marca do cliente, né, como seus consumidores desejam, né, eu acho que é uma coisa que a gente leva sempre para frente. Então, esse entendimento faz com que a gente se aproprie do projeto de uma maneira fora da curva e que leve o projeto ao fim, né, o seu go live, aproveitando ao máximo a tecnologia. E a gente envolve nosso time de engenharia, nossos especialistas, para que eles aproveitem ao máximo a tecnologia para que não seja ela o gargalo da experiência que a gente precisa entregar lá na ponta para o nosso consumidor, né, que é o consumidor do nosso cliente. Acho que esse approach é muito importante, assim, e o trabalho para um portal dessa magnitude, como eu citei, conteúdo é muito importante, porque não é só um go live de um canal, existe todo um cuidado com aquele conteúdo, existe toda uma evolução, a gente tem, inclusive, hoje com a Petrobras, um contrato de gestão e manutenção desses conteúdos, porque o tempo todo eles têm que estar sendo otimizados, eles têm que estar sendo reformulados, e a plataforma precisa dar essa flexibilidade, fluxos de aprovação e de evolução do conteúdo com o nível de personalização que o cliente precisa, para que a gente consiga trazer essa integridade no final do dia do dado que está lá. Então, é um guarda-chuva gigante, né, Peter, assim, que precisa ser cuidado, né, cara, não é só uma entrega técnica. Exato, você comentou um ponto extremamente importante que eu queria pegar um gancho, sobre essa questão da ferramenta, da tecnologia em si, mas que não é só isso. Eu concordo totalmente contigo, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas se você não souber como utilizar ela, como implementar da forma correta e também treinar as pessoas e ter um processo, uma metodologia por trás, a chance de fracasso é muito alta. Então, é um ponto de atenção que eu recomendo para todas as empresas que vão trabalhar com alguma tecnologia, que pensem na questão da experiência, né? A tecnologia é um meio, só que se você não trabalha essa questão da experiência, de como os usuários vão navegar nessa solução, o quanto que você pode otimizar processos integrando para que você tenha uma experiência fluida durante a sua jornada dentro da empresa, seja para um cliente, seja para um usuário externo, um público interno, uma internet, por exemplo, é preciso pensar nesses fatores para que você possa ser mais assertivo, né? A gente agora há pouco está falando sobre o case da Petrobras, que é ótimo, que, né, em termos de volume é um monstro, né, em todos os termos possíveis que a gente possa imaginar, mas quando a gente olha para outros segmentos, por exemplo, educação, temos vários casos práticos também, o próprio Senac utiliza a plataforma, só que eles também pensaram muito na questão da experiência, que é justamente isso, não é só você criar um conteúdo, colocar lá, se você não utilizar e implementar aqueles itens que você falou também um pouquinho antes, de teste AB, de como vai ser essa experiência da navegação do usuário, e o que funciona melhor para um público ou para outro, de acordo com o meu layout, você vai estar só indo no estilo Go Horse, você não vai estar utilizando metodologia, né? Então, qual que é o sentido disso? Então, se você está olhando todas essas variáveis, você consegue, de certa forma, ter uma métrica, ter indicadores que vão te permitir ser mais assertivos e, com base em números, em fatos, você promover uma melhoria para o seu usuário final, né? Então, quando a gente alia uma tecnologia
e a experiência, de fato, que geralmente tem que acontecer antes, você consegue ser mais assertivo nesse processo de implementação. E aí, quase 100% dos projetos em que essa dinâmica acontece, com essa linha do tempo, esse cuidado, os projetos acabam sendo mais assertivos e têm tido mais sucesso, né? É isso aí, saindo do papel, né, aquela visão assim, pô, a minha solução é centrada no cliente, ela tem que ser centrada no cliente de fato, né? Se a gente consegue perseguir isso como um objetivo, a gente vai entregar uma experiência no final do dia que de fato o cliente dá o fit que o cliente mete no final, né? Com certeza. E aí você vai medindo, né, a evolução disso, porque é natural, uma vez você vai colocando um projeto, uma plataforma, vai vendo valor, vai testando e recebendo bons feedbacks, é natural que outros projetos, de preferência seguindo o mesmo modus operandi, acabe sendo implementado também. E eu vejo que ainda no mercado, as empresas não perceberam o quanto é importante, de fato, você dar uma atenção especial para essa jornada da experiência do usuário, né, para logo depois você pensar, de fato, numa plataforma que te ajude, de fato, não com uma necessidade somente agora, momentânea, mas também a longo prazo. A Liferay, por exemplo, ela tem diversos clientes que têm mais de 10 anos utilizando a plataforma, né, com subscrição ativa. Isso é muito bacana porque, de fato, se vê o valor da plataforma e o quanto que a gente está sendo estratégico para a operação deles, né? Então, isso é muito bacana porque a gente consegue ser assertivo e também estratégico na operação dessas companhias, né? Muito bom. Aqui, você comentou, Peter, o mercado ainda não dá tanta importância para essa questão da experiência do usuário. Aqui na Brivio é o contrário, nós colocamos isso à frente de qualquer coisa. E isso tem muito a ver com a nossa visão, né, de que cada vez mais a gente precisa ter uma relação mais próxima entre a marca e o consumidor dela e centrada nas expectativas desse consumidor e entregando conteúdo de forma personalizada, né, mais 1 a 1 possível ali. E aí, John, como que essa demanda, essa exigência da personalização, e aí Peter também fica à vontade, de como é que a Liferay está preparada para essa entrega, né? Como é que a Liferay se destaca numa entrega de ser mais assertiva nessa experiência do usuário? Porque, me colocando aqui na cadeira de alguém que vai selecionar isso, e até mesmo de quem está projetando uma boa experiência, ele gosta mais de uma página em branco, né? E para construir, de certa forma, ter esses atributos de escalabilidade, de segurança, a plataforma tem algumas premissas, né? Ela tem algumas definições ali. Como é que a Liferay consegue transitar entre a escala, né, de ter esses componentes, essas premissas, e ser flexível para dar a personalização aí? Como é que ela se destaca nesse sentido? E aí, John e Peter, fiquem à vontade para falar. Deixa eu fazer, Peter, um comentário em cima disso, vou te passar porque tu tem toda a profundidade para trazer, mas quando a gente, enquanto implementadores de tecnologia, a gente sempre tenta encontrar a melhor solução, né? O que diz qual é a melhor solução? É a compreensão clara do problema que a gente quer resolver, né? O tamanho dele, a jornada por onde ela passa, a gente desenha uma aplicação, entende os pontos de contato, entende aonde a gente tem que fazer integrações, entende que a gente tem um público diversificado, a gente tem que entregar uma personalização. Agora, quando a gente falou antes, pô, a tecnologia é o meio, né? Só que assim, se a gente já sabe que tem vários desafios e essa tecnologia torna esse processo mais fácil, viabiliza esse processo de uma forma mais nativa, mais pronta para a gente, enquanto definição de solução, é o caminho ideal. Então, quando a gente precisa de personalização de conteúdo, a gente sabe que uma plataforma como a Liferay tem. Quando a gente entende que tem que encontrar o conteúdo mais assertivo para o público final, a gente sabe que a plataforma da Liferay tem o recurso que faz teste AB de conteúdo e consegue me dizer qual é o conteúdo que tem uma entrega melhor. Quando a gente precisa de uma experiência unificada, a gente sabe que eu posso ter múltiplos sites dentro de uma única plataforma Liferay e ter uma transição desse usuário em vários canais com uma uniformidade de experiência, com single sign-on, com recursos que hoje, para uma grande companhia, são fundamentais. Então, acho que eu queria só fazer um gancho daquilo que eu comentei antes, que assim, apesar de ser um meio, né,
precisa, de fato, nos dar viabilidade, né, e prover os recursos que a gente precisa para que, no final do dia, aquela experiência, para que não seja tão complicado de chegar naquele resultado final esperado, né, Peter, porque se tu pega outras soluções que não tem tudo isso, no final do dia tu vai lá, customiza, implementa, faz um puxadinho aqui, outro ali. Agora, quando tu tem uma solução completa que entrega tudo, obviamente que essa jornada, o sucesso, ela é muito mais rápida e eficaz, né? Com certeza. E que bom que você falou antes de mim, porque eu pego o gancho exatamente com o que você falou ali, da gente conseguir ser assertivo nessa parte de entregar o conteúdo. Então, o que eu vejo em termos de feedback de empresas que estão muito satisfeitas com a gente, né? Utilizando a tecnologia Liferay. Por exemplo, eles batem muito na tecla de, com a tecnologia Liferay, nós temos vários recursos e a gente consegue fazer de forma nativa. Então, isso é bacana, porque você não precisa reinventar a roda ou ficar construindo coisas que já existem. Então, você consegue fazer mais com menos. Você está utilizando recursos nativos da própria plataforma. Isso te ajuda em vários aspectos, inclusive para que você tenha um go-to-market muito mais rápido, para que você facilite o processo de atualização da plataforma e melhorias no futuro. A área de TI vai ser muito mais feliz, porque vai ter menos investimento nesse aspecto. Então, são vários benefícios que a gente acaba trazendo para a plataforma e para os usuários de uma forma geral, quando utiliza uma plataforma robusta que já te oferece uma série de assets ali, recursos, para que você possa ter essa independência para testar seu conteúdo, fazer o teste AB, ver a medição da performance da sua página, se de repente a sua página está ranqueando bem nos buscadores da Google, por exemplo, que é um outro ponto extremamente importante para muitas empresas. Então, quando você consegue unir uma plataforma que também nós nos posicionamos como uma ferramenta low-code, no-code. Então, a plataforma te permite criar várias coisas com os recursos nativos. E indo além, a gente também tem uma série de bibliotecas que te permitem também ter um alto poder de personalização sobre a plataforma. E aí a gente consegue atingir vários públicos se a gente tem tudo isso disponível. O time de negócios, que não precisa ter conhecimento nenhum para poder criar seu próprio site, seus conteúdos. A gente consegue ajudar também a área de tecnologia, os desenvolvedores, que muitas vezes precisam utilizar frameworks independente da linguagem. Então, por exemplo, se nós temos ali algum desenvolvedor que tenha mais familiaridade com Angular ou com React, Node.js, ele quer desenvolver e implementar isso, ou embedar dentro da plataforma Liferay, ele pode fazer isso sem muito esforço. Então, a plataforma está preparada para a gente trabalhar numa arquitetura de microserviços, micro front-end, embedando também outras tecnologias e também dando, digamos, essa abordagem um pouco mais democrática para os desenvolvedores, para que eles possam ter mais independência na criação das soluções. E aí, unificando com tudo isso que a gente está falando, as empresas conseguem ser mais competitivas. Então, acho que uma grande sacada hoje do mercado é justamente você utilizar bem as ferramentas que você tem na sua mão para que você possa ser mais ágil num cenário de constante mudança que a gente está inserido, né? O Brasil é uma loucura, então a gente precisa estar respondendo rápido às mudanças que a gente está vendo no mercado. E aí, aqueles que têm uma ferramenta que te permite ter essa agilidade, com certeza estão um passo à frente. Muito bom. Uns 10 dias atrás eu tive numa conversa que nós estávamos falando que no Brasil as variáveis variam, né? As variáveis gostam de variar bastante e elas cumprem seu papel. Então, além da complexidade tecnológica, tem a complexidade das nossas variáveis aí. Beleza. Pegamos uma ponta aqui que digamos assim, da empresa para fora, que é a experiência com o usuário, que de certa forma é o mais importante, mas existem premissas internas também relevantes. Você citou uma, né, Peter, que é segurança. Vivemos num contexto também onde o cybersecurity é importante para o negócio, né, ter estabilidade e segurança das informações que estão ali. Conta um pouco para a gente deste viés, dessa capacidade que a ferramenta tem também para nos auxiliar. Bacana. Bom, hoje a plataforma Liferay é entregue em 3 sabores. Numa versão on-premises, que as empresas podem entregar ali a solução no ambiente local, né, numa VPN, um ambiente virtualizado próprio. A gente também tem uma oferta PaaS, né, Plataforma as a Service, e também temos uma terceira que é um SaaS, né, um Software as a Service. Então,
independente desses sabores, as empresas vão utilizar e vão ter à disposição as certificações que nós temos de segurança no que tange a robustez, a teste de penetração da plataforma. Então, nós temos esses certificados que garantem que as empresas vão estar seguras utilizando a nossa nuvem, tá? A nossa tecnologia. Então, ela é totalmente segura em relação a questões extremamente comuns hoje em dia, SQL injection e outros fatores também, né? Então, o que a gente sempre induz e sempre recomenda por conta do valor agregado que nós trazemos é que as empresas utilizem uma solução em cloud, né? Quando a gente está falando do nosso PaaS, por exemplo, a Liferay, ela já entrega a nossa solução já com toda a aplicação disponível, né? Um pagamento único, digamos assim, da solução, já te entrega a solução, já te entrega o banco de dados, storage, te entrega todo o arsenal para que você se preocupe apenas com a aplicação, né? E que você tenha ali o foco, de fato, naquilo que vai mais te agregar valor. E com isso também entrega uma série de facilidades para o desenvolvedor. Então, quando a gente tem uma nuvem robusta, né? Hoje nós temos uma parceria com a Google. Então, a nossa nuvem é da Google, né? A GCP. Então, a gente utiliza todas as certificações que, além da nossa plataforma, eles também oferecem. E aí, a gente consegue ser bem seguro em termos de segurança propriamente dito, né? E também, quando a gente está falando de LGPD, quando a gente está falando de dados sensíveis, que é um outro quesito também que está totalmente relacionado ali, nós também atendemos a LGPD. E aí isso permite que as empresas também possam manipular informações sensíveis com maior cuidado e também estar em compliance com o que a gente tem hoje de legislação no país. Legal. John, como implementadores, né, nós lidamos com temas diversos dos negócios, e quando nós falamos de novo, de grandes empresas, existem diferentes sistemas legados, né, e aqui, simplificando, é como se nós falássemos vários idiomas diferentes, tivéssemos que traduzir isso, colocar isso dentro do mesma linguagem, assim. E como que a Liferay, né, como é que tu traz, assim, os diferenciais da Liferay, e aí pela parte do implementador, porque o Peter vai falar aqui que a Liferay consegue, mas de forma mais, né, do nosso lado aqui, de como que essa integração se torna mais fluida com uma plataforma como a Liferay, de conectar com diversos sistemas legados que têm, às vezes, idades diferentes, linguagens diferentes, né, e complexidades distintas. Não, perfeito, isso é um ponto bem importante, assim, né, quando a gente define uma solução, né, mas dentro da Liferay a gente tem uma arquitetura que eu gosto muito, que ela é modular, né, então a gente consegue ter implementações modulares e uma facilidade de integração, um nível de customização, de personalização muito grande para a gente conseguir resolver e mitigar todo e qualquer problema de integração que a gente tem, né, desde os remote apps, que era um recurso que a Liferay sempre teve, desde o Service Builder. Então, são recursos que permitem que o desenvolvedor consiga, de certa forma, encontrar caminhos para resolver as coisas de uma maneira encurtando caminhos, vamos dizer assim, né, por essa facilidade que a gente tem, principalmente quando a gente está também com a arquitetura PaaS, onde a gente não tem mais que estar se preocupando tanto com a infraestrutura e consegue se concentrar em resolver esses problemas de negócio. Apesar disso, ainda assim, é muito simples esse trabalho. Uma coisa que eu acho legal da arquitetura do Liferay também, não é só a integração com o legado, mas, por exemplo, a possibilidade de a gente ter todo o CMS, toda a base de dados, todo o portal sendo consumido por APIs headless, por exemplo, né, que nem a gente fala. A gente não precisa, de certa forma, implementar toda a interface da aplicação dentro do Liferay. Se o cliente tem lá um outro portal, ou tem uma intranet, uma outra tecnologia, precisa buscar dados do Liferay, hoje o Liferay entrega toda a sua camada, né, seu metadados, todo via API. Então, assim, se é necessário uma interface completamente customizada ou em outra tecnologia ou em outra nuvem, chamando, né, os dados de dentro da Liferay, a Liferay permite arquiteturas headless, que é um conceito que hoje em dia ele é muito aplicado, mas ele não é tão antigo, é uma coisa que, de fato, a aplicação e o portal precisa ser preparado para isso, a plataforma. E a Liferay tem isso como um recurso. Então, acho que desde dados que eu preciso buscar a servir dados enquanto provedor de dados através da plataforma Liferay, ambos as vias, a solução técnica atende muito bem. Isso para a gente que é implementador de solução é muito bom, né?
Peter certamente tem mais... Eu queria complementar com isso, assim, acho que é legal de mencionar um ponto, que a Liferay nasceu open source, né? Isso é bem legal, porque quando a gente olha para a comunidade de desenvolvedores ao redor do mundo, que é uma plataforma extremamente bem utilizada, justamente por essa robustez. Claro que existe uma discrepância, né, uma diferença entre a versão comunitária e a versão enterprise, que a Liferay aqui representa. A gente tem um ecossistema de desenvolvedores muito grande ao redor do mundo que utilizam dessas tecnologias e recursos, como o Jonas comentou ali, de Headless CMS, Headless API, justamente para que a gente possa oferecer um dinamismo e uma variedade de opções para que o desenvolvedor possa ser mais assertivo na entrega de uma solução. Então, como eu estava falando no começo da apresentação, né, ali a gente tem um maior fit com empresas com uma solução enterprise para a versão enterprise da Liferay, mas isso não necessariamente se aplica na versão comunitária, né? A versão comunitária pode ser utilizada para pequenas necessidades, né? Então, isso é um pouquinho de até onde essa necessidade chega, né? A gente sabe que no setor público, né, grandes instituições aí do Brasil, ao redor do mundo, utilizam a Liferay uma versão comunitária, né? Porque, de certa forma, atende a uma necessidade que existe ali. E quando a gente oferece essa variedade, né, para os desenvolvedores, a gente consegue ser mais democrático, né? E aí, cada vez mais, a Liferay está indo para esse caminho, em que a gente consiga oferecer a tecnologia e recursos de uma forma mais democrática, né? Para que as pessoas possam ter várias formas para resolver, talvez, o mesmo problema. E até um complemento antes de devolver Ribas para ti, mas assim, isso que tu citou é bem legal, Peter, porque manter, né, essa versão comunitária mantém um público que muitas vezes não conheceria a solução, porque ela tem soluções fechadas, né, que para o desenvolvedor poder ter acesso, ele tem que ter uma certificação, ou ele tem que trabalhar numa empresa especificamente que atende aquele produto, né? Mas com a solução comunitária, os desenvolvedores do mundo inteiro conseguem ter acesso à arquitetura, e mesmo na versão Enterprise, muita coisa que tem na community ali é aproveitado o conhecimento para implementações em Enterprise, né? Então isso aí é uma estratégia que ela funciona muito bem e é muito relevante para o segmento de desenvolvimento. A Liferay foi, digamos, na minha opinião, muito assertiva nos últimos anos, quando foi decidido uma abordagem, digamos, um pouco diferente para a arquitetura da plataforma, em que a gente trabalharia numa arquitetura que você não dependa, digamos, de um conhecimento específico ou especializado da tecnologia Liferay para que você possa utilizar essa tecnologia. Então, hoje, não é uma realidade que você precise conhecer de Liferay ou ser um expert para você utilizar a ferramenta. Então, não é assim. Hoje, isso é bem mais democrático. Então, se você conhece de PHP, qualquer outra linguagem, você pode utilizar e embedar na plataforma Liferay para que você possa ser mais assertivo. Claro que você vai ter que aprender alguma questão de parametrização ou outra, mas é um conhecimento mínimo que você vai ter que ter para que você possa criar as soluções dentro de uma tecnologia extremamente robusta e que, modéstia à parte, briga com big players no mercado, né? E que a gente consegue muitas vezes ser ganhador, porque o custo-benefício é realmente muito bom. Isso é uma grande vantagem, né? Porque eu não preciso aprender mais uma coisa. Colocando efetivamente a ferramenta no papel de apoio, eu tenho que aprender especificidade sobre ela, deixa muito mais complexo, muito mais restrito a sua aplicação, né? E aí eu acho que essa é um grande diferencial. E pegando um pouco sobre isso, Peter, dessas, né, da arquitetura, o que você projeta para a Liferay para frente aqui? O que dá para já antecipar, para, inclusive, conectando com essas tendências e conectando com essas necessidades de evolução dentro das mudanças da tecnologia como um todo? Como é que você projeta a Liferay se posicionando daqui para frente? Legal. Bom, tudo indica que a gente está caminhando para uma solução cada vez mais low-code, no-code, né? Oferecendo cada vez mais recursos e ferramentas para que as áreas de negócio possam ser mais autossuficientes em relação a isso. A gente evoluiu muito nos últimos anos nesse aspecto, mas a gente sabe que tem espaço para mais coisas, né? A Liferay, ela é muito preocupada com essa jornada, essa experiência da plataforma, que você consiga fazer mais em menos cliques, de uma forma muito mais rápida. Então, eu vejo a Liferay indo para um caminho cada vez, oferecendo mais recursos low-code, no-code, né,
integrando também cada vez mais com recursos de inteligência artificial, que quando bem aplicado pode ajudar muito as organizações a terem um go-to-market muito mais rápido, né? Mencionei várias vezes essa palavra hoje, justamente por conta disso, que é o quão ágil a gente consegue ser para liberar uma solução, né? Então, a Liferay está caminhando cada vez mais para ela, além de se manter bem posicionada com recursos para o desenvolvedor, também oferecer para as áreas de negócio, então as áreas de marketing, comunicação, as áreas que precisam de fato focar em conteúdo e ter uma autonomia, um empoderamento para que eles possam ter esses recursos na sua própria mão, vai ser extremamente importante no nosso futuro. Então, a gente entende que a gente precisa trabalhar bem nesses quesitos para que a gente consiga entregar um maior valor agregado. E, além disso, também, claro, quando eu falei dos 3 sabores que a Liferay entrega hoje, a tecnologia, nós estamos indo cada vez mais para um cenário SaaS, né, em que a gente consegue agregar muito mais valor, porque, de fato, as organizações se preocupam com a aplicação. Não tem que se preocupar, muitas vezes, com a infraestrutura, que muitas vezes não vai agregar valor para ela no dia a dia. Então, quando a gente consegue unir uma solução SaaS e que oferece diversos recursos para que essas áreas tenham essa autonomia, a gente consegue ser imbatível. Então, é para onde a Liferay está caminhando e onde eu vejo que a gente também vai ter mais sucesso. E fora que, assim, para fechar, aqui na América Latina, a gente tem uma operação completa, né? Então, isso é um grande diferencial frente aos nossos concorrentes, porque a gente consegue oferecer suporte em português, inglês e espanhol, na mesma time zone da América Latina, independente do país. Isso traz uma proximidade com as empresas muito bacana, porque não somos mais um fabricante, somos um parceiro de tecnologia. E aí tem uma grande diferença e um grande potencial de relação, né? Muito bom. Então, aqui na América Latina, a gente pode chamar de Peter, Peter e Peter. É isso? Está atendendo aos 3 idiomas aí, inglês. Exatamente. Muito bom. Para a gente fechar, nosso papo está muito bom aqui, mas precisamos encaminhar para o final. A parceria, né? E vamos colocar aqui as duas frentes, uma plataforma robusta, com uma visão clara de entregar valor para o negócio, com um implementador que se preocupa bastante com as necessidades do negócio e também com uma boa experiência digital. Como é que essa união pode, né, próspera e quais são a visão de vocês dois para essa conexão Brive a Liferay para o futuro? Aí? Acho que falando um pouco aqui, pegando um gancho de uma coisa que o Peter falou agora, né, sobre SaaS, sobre low code e sobre o uso de inteligência artificial. Acho que são 3 elementos que, numa visão de futuro, de evolução de qualquer produto, são muito relevantes para go-to-market, né? O Peter citou várias vezes go-to-market. E esses 3 elementos estão diretamente ligados com go-to-market, né? A gente ter soluções SaaS, a gente ter a possibilidade dentro de uma grande plataforma de implementação de valor usando low-code ou no-code, e agregarmos inteligência artificial, seja ela generativa ou não, nas soluções, né? A gente vem aqui na nossa oferta olhando muito para isso, para inovação, para uso de inteligência artificial, para uso de low-code, para uso de SaaS, e é um grande indicativo de que a gente está apontando para uma parceria para um rumo certo, assim, né? Porque se esse é o objetivo da Liferay, olhando para esse horizonte, né? Que é um horizonte que a gente acredita muito, igualmente a vocês, viu, Peter? Eu acho que em termos de visão de futuro, a gente está acertados aí, né? Eu acho que a gente falou antes muito sobre definição da melhor solução para o problema e termos um bom parceiro com uma boa plataforma que olha para o futuro, que está antenada no futuro, que está buscando ser completo, né? No que tange o go-to-market, as empresas, que a gente falou, elas precisam do valor, precisam da solução, né? Não necessariamente eu preciso de um PaaS, eu preciso do meu produto lá, eu preciso do meu go-to-market acelerado, eu preciso impactar o meu consumidor final da forma como ele espera. Então, o produto precisa resolver isso. E eu vejo a Liferay como um grande acelerador em visão de futuro da nossa oferta nesse sentido aí, tá? Então, acho que tá bem, a minha visão é isso. Eu vejo da mesma forma, a gente entregando uma plataforma que consiga atender as expectativas e permitir que os nossos parceiros, a nossa rede de parceiros consiga ser, digamos, mais rápida na criação de soluções, permitindo que vocês possam ser criativos, né, dentro da plataforma, isso tem um poder muito grande. E a nossa relação, eu acho que ela se destaca quando a gente consegue unir bem a tecnologia
com o que vocês conseguem oferecer de serviços em tudo aquilo que a gente comentou antes, né, de acordo com os casos de sucesso que eu tenho visto, né, quando a gente consegue unir a tecnologia, a experiência do usuário de forma antecipada e trabalhando bem ela para unir todo esse processo, o conhecimento adquirido e o que é necessário na plataforma, a gente consegue ser muito assertivo, a gente consegue, de fato, mostrar o quão estratégico nós somos para as empresas, e aí, naturalmente, isso vai fortalecendo a aliança, né? Eu vejo que nossos caminhos estão bem alinhados, e acho que isso daí vem a potencializar o que a gente consegue entregar de melhor para os nossos clientes. Então, quando a gente, de fato, unifica todas essas variáveis que estão em constante mudança, né, a gente consegue, de fato, ajudar e agregar bastante valor nas organizações. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Jonatas, muito obrigado, Peter, muito obrigado a quem ficou aqui com a gente até agora. E tenho certeza, né, que com a visão que nós temos na Brive, né, de focar na experiência do usuário, na necessidade do negócio, com uma ferramenta em mãos, com o potencial e o poder que a Liferay tem, né, e com a capacidade que ela tem de se adaptar e ir se adaptando com as necessidades do mercado, não há projeto que a gente não consiga acelerar, né, garantir e entregar com o go-to-marketing necessário, né, para o negócio dos nossos clientes. Muito obrigado a todos e até um próximo X-Talk.